Olá novamente, seja bem-vindo ao nosso curso Aprendendo Latim através dos textos. Hoje nós iremos retomar a aula que estávamos tendo já, o tema que é uma aula de geografia, parte final. Essa é a parte final, aliás. Já tivemos duas partes anteriores e agora essa parte, ok? Bom, vamos começar, como sempre, né, fazendo a leitura do texto que trabalhamos. Muito bem, começa assim. Marque, ubi est Roma. Magister Roma in Italia est. Rufine, est ne Roma in Italia? Sane, Roma in Italia est. Felix, ubi est Patus? Patus in Italia est. Num Patus parvus fluvius est. Minime Patus est magnus fluvius. Rufini, num Patus in Caecia est. Patus in Caecia non est, sed in Italia. Italia et Caecia in Europa sunt. Caecia peninsula est, contra Creta insula est. Sparta optum Caecum est, Euboea insula Caeca est. Sparta et Euboea in Caecia sunt. Felix, est ne Sparta obitum? Certe, Sparta est optum in Caecia. Pauli, est ne Creta optum? Ita non est, Creta insula est. Marci, quid est Euboea? Euboea insula est. Quid est Genua? Genua magnum optum est. Ubi est Agileia? Nemo iscit, nemo dicit, nemo respondet. Agileia in Italia est. Ok, muito bem. Vamos ver então gramaticalmente o que é que nós temos. Pois bem, então aqui no começo aqui nós temos uma preposição. A preposição in, que rege sempre um aplativo, tá bom? Como no exemplo aqui, ó. Roma in Italia est. Isso quer dizer o seguinte: Itália está no ablativo. Itália é uma palavra da primeira declinação. Isso quer dizer que Itália, ele tem esse som do A, é um som mais longo. Também o último A, Italia. O tempo dele de pronúncia é maior do que no nominativo, por exemplo. Ubi est, aliás, ubi. Ubi, então, eu tenho aqui um advérbio, o advérbio onde. Ubi Italia est. Onde está a Itália? Ou onde é a Itália? Itália em Europa est. Então, in Europa, a resposta, né, para ubi é onde está em tal coisa, né? Itália em Europa est. Então, isso quer dizer que esse A de Europa está no ablativo por causa da preposição in. E aqui nós temos uma conjunção contra, que podemos traduzir como pelo contrário, também por no entanto. É uma palavra equivalente. Caecia peninsula est. A Grécia é uma península. Contra Creta insula est. Pelo contrário, Creta é uma ilha.
eu não acho que eu devo ter comentado já em alguma aula passada, em latim nós não temos os artigos. Não existe artigo em latim. Ita. Ita, então é na verdade. Ita, nós. Na verdade, né? Então, esne optum. Creta. Creta é uma cidade. Optum. Na aula passada eu devo ter comentado com vocês. É uma palavra neutra da segunda declinação. Tá ok? Ita não est. Na verdade, não. Certo? Na verdade, não. Creta insula est. Creta é uma cidade. Ok? Quid. E aqui uma palavra interrogativa. Quid. Que? Né? O que? Quid est euboea? O que é euboea? O que é euboea? Ok? Então nós temos aqui in, ubi, contra, insta e quid. Insta não, ita. Ita e quid. E aqui chegamos numa parte importante, né? Que é os verbos. Nemo iscit, nemo dicit, nemo respondet. Ninguém sabe, ninguém diz, ninguém responde. Então vamos lá. Quando você tiver no seu dicionário, você vai procurar no dicionário, você vai sempre encontrar o verbo escrito exatamente dessa forma que eu coloquei aqui. Esquil, esquis, esquive, esquitum, esquiri. Tico, tiquis, tixi, tictum, tiquere. Respondeu, respondes, responde, responsum, respondere. Vocês estão vendo que aqui, ó, o iri, o ere, o segundo ere, eu coloquei em maiúscula. Então, isso quer dizer o seguinte, que essas vogais aqui, elas são longas. O sinal de uma vogal longa é um traço. Um traço como se fosse um... esqueci o nome agora. Um traço reto em cima da vogal, tá bem? E esse traço, ele indica que a vogal é longa. Agora, se eu tivesse, por exemplo, uma meia lua virada para cima, em cima da vogal, isso quer dizer que é uma vogal breve. Como eu não consigo colocar isso, eu não sei como colocar esses sinais no computador, né, na hora da digitação, então eu coloquei em maiúsculo, somente para testar a cara, tá bem? Porque isso é importante quando a gente for fazer os tempos derivados, tá ok? Então eu já sei que ire é uma vogal longa, o i de esquiu, e respondeu, respondere é uma vogal longa também, respondere, tá bem? E aqui, já adiantando, você tem a primeira pessoa do indicativo presente, esquiu, segunda pessoa do indicativo presente, esquies, a primeira pessoa do pretérito perfeito, esquive, você tem o supino, esquitum, e você tem esquire, que é o infinitivo. Quase que me fugiu a palavra agora. Tá bem? Então você tem isso nessa sequência mesmo em para todos, tá bem? Então vamos lá, ó. Então tá aqui. Eu falei, mas vamos repetir aqui, ó. Esquiu, esquis, esquive, esquitum, esquire. Então você... Por que é importante, né? Porque, por exemplo, ó, na segunda pessoa do singular do presente indicativo, nós já sabemos que esse verbo aqui é no verbo em que o i, né? A quarta conjugação em i, porque em latim nós temos 4 conjugações, tá bem?
A gente tem, diferentemente em português, que temos a primeira, segunda e terceira conjugação, a, e I. Em latim a gente tem uma conjugação em a, uma conjugação em e. Temos também uma conjugação que, segundo alguns livros, é uma conjugação em consoante, tá bom? Ou em e breve, e tem a conjugação em i longo. Então são 4 conjugações, de um e longo e de um e breve. Bom, então esquil. Esquil é a primeira pessoa singular do presente do indicativo, que podemos traduzir como sei. Esquis é a segunda pessoa singular do presente do indicativo, sabes. Esquive é a primeira pessoa singular do perfeito do indicativo, eu soube. Esquitum é o supino, e o supino nós usamos uma locução, né, uma frase para traduzir o supino, que é uma forma nominal do latim, que nós não temos essa forma nominal em português. Então, como não temos uma palavra para fazer essa tradução, uma palavra apenas, nós temos que usar uma locução, né? Uma locução frasal, uma frase, vamos dizer assim, para fazer a tradução, que é para saber. E esquire o infinitivo saber. Muito bem. Então, nós temos aqui os três verbos, tá bom? O primeiro verbo é em longo, a segunda em breve, ou tema em consoante, e é longo. Aqui nós estamos aqui na presente do indicativo, tá bem? Aqui é o presente do indicativo. Esquil, esquis, esquid, esquimos, esquites, esquiunt. Digo, digis, digit, digimos, digites, digunt. Respondeu, respondes, respondet, respondemos, respondetes, respondent. Então vamos lá, ó. No i longo, assim, veja a terminação de cada verbo. Veja aqui, ó. Primeira pessoa sempre termina em o. A segunda pessoa sempre termina em s. A terceira pessoa sempre termina em t. A primeira pessoa do plural termina em mus. A segunda pessoa do plural termina em tis. Tis. E a terceira pessoa do plural termina em nt. Às vezes usamos o u, und ou end, né? Amant, por exemplo, é a conjugação da primeira, conjugação de amo, certo? Em que a terceira pessoa é amant. Permanece o que? O nt. Tema em consoante. Vamos aqui, ó, olhar agora a diferença entre o i longo e o i breve, ou o tema em consoante. Veja aqui, ó, que o i longo ele permanece na primeira pessoa do singular, esquio, enquanto no tema em consoante ou em i breve esse i não aparece. Dico. O i ele está presente no i longo em toda a conjugação. Esquio, esques, esct, esquimos, esquides, esquiunt. Pelo contrário, contra o i breve, ou o i, né? Aliás, o i, ele não aparece tanto na primeira como na primeira pessoa do singular, como na terceira pessoa do plural, dicunt, esquiunt, dicunt. Tá bom? Por isso que alguns livros diz que é tema em consoante. Tiquere, esquire, tiquere. Então vamos assim, ó, seria pronunciado assim: tiquere,
Respondere, respondere. O I mais longo, né? Então, é importante você decorar isso, tá bom? Se lembrar disso. Tema em consoante. Professor, como é que eu vou saber, então, como é que termina a terceira pessoa do plural? O I, ele permanece ou não? Então, ó, você tem que ver como é que é a primeira pessoa do singular. Dico, dicunt. Esquio, esquiunt. Tá bem? Porque é esse é breve, né? Esse é breve, ele, na verdade, ele como que se transforma em um I. Ok? Bom, eu vou adiantar já alguma coisa aqui para vocês em relação aos tempos derivados. Não tem todos os tempos aqui, somente alguns, tá bom? Então, do radical do presente do indicativo, a gente vai derivar o presente do subjuntivo, como eu coloquei, o imperfeito, o futuro e alguns outros tempos. Esquive do pretérito perfeito, você vai derivar o mais que perfeito e o futuro perfeito. O latim ele possui dois futuros. Do supino, você vai derivar o particípio passado e o particípio futuro. Sim, em latim há um particípio futuro. E do tempo, aliás, do tempo não, da forma nominal infinitivo, você deriva alguns verbos, o imperativo e o imperfeito do subjuntivo, certo? Muito bem, então vamos fazer a nossa tradução. Marque ubi est Roma. Márcio, ou Marcos, desculpa, Marcos, onde está Roma? Magister, Roma em Itália est. Mestre, Roma está na Itália. Ruffini, est ne Roma em Itália? Rufino, Roma está na Itália? Sane, Roma, Itália est. Sim, Roma está na Itália. Félix, ubi est Patus? Félix, onde está Patus? Patus in Itália est. Patus está na Itália. Num patus parvus fluvius est. Por acaso Patus é um rio pequeno? Minime. Não. Patus est magnus fluvius. Patus é um grande rio. Ruffini. Num patus in Craecia est? Rufino. Acaso Patus está na Itália? Patus in Craecia não est. Patus não está na Itália. Sed in Itália. Não, Patus in Craecia não est. Patus não está na Grécia. Sed in Itália. Mas na Itália, Itália et Craecia em Europa sunt. Itália e Grécia estão na Europa. Craecia, península est. Grécia é uma península. Contra Creta, ínsula est. Pelo contrário, no entanto, Creta é uma ilha. Esparta optum, Crecum est. Esparta é uma cidade grega. Euboea, ínsula Creica est. Euboea é uma ilha. Esparta et Euboea in Craecia sunt. Esparta e Euboea estão na Grécia. Magister, Félix, est ne Sparta optum? Félix, Esparta é uma cidade? Certe. Esparta est optum in Craecia. Certamente, Esparta é uma cidade na Grécia. Pauli, est ne Creta optum? Paulo, Creta é uma cidade?
ita não est. Na verdade, não é. Creta insula est. Creta é uma ilha. Marque. Quid est Euboea? Marcos, o que é Euboea? Euboea insula est. Euboea é uma ilha. Quid est Genua? O que é Gênua? Genua magnum optum est. Gênua é uma grande cidade. Ubi est Agileia? Onde está Agileia? Nemo escite, nemo dicte, nemo respondet. Ninguém diz, aliás, ninguém sabe, ninguém diz, ninguém responde. Agileia in Italia est. Agileia está na Itália. Então é isso. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. E até um outro vídeo, uma outra oportunidade.